Mas assim, eu falando do jogo, o que eu gostei do jogo foi um pouco do que eu já falei aqui. O Santos começou como a gente imaginava, forçando ali a barra, indo em cima, até os 15 minutos ali, eu acho que o Vasco não conseguiu criar nenhuma jogada, 14, 15 minutos ali. Segurou bem a pressão do Santos, o Santos pressionou, mas não criou nenhuma jogada de perigo de fato. O Léo Jardim até aquele momento não fez nenhuma defesa, mas ele tentou pressionar o Vasco e empurrar o Vasco. Só que de maneira inteligente o Vasco conseguiu tomar o controle da partida, e depois que tomou o controle da partida, muito beneficiado também por conseguir abrir o placar logo assim que conseguiu fazer a primeira jogada, o Vasco conseguiu ter o controle da partida, porque o Santos ficou muito assustado com o gol que o Vasco fez. E o Vasco, depois que fez 1-0, foi muito melhor no jogo. Tomou o controle, criou outras oportunidades, poderia ter feito o segundo no primeiro tempo mesmo, e terminou, no modo geral, o primeiro tempo muito melhor que o Santos. Muito melhor mesmo. Só que no primeiro tempo, apesar de ter sido melhor que o Santos, a gente brincou aqui, falou sobre o Verret estava fora e tudo mais, mas o Diniz insistiu em colocar um esquema parecido, só que em vez de ser o Verret, ser o David. E o David estava errando muito, porque o David, jogando centroavante, ele não consegue performar bem. Ele teve acho que 2 bolas ali, uma até que ele dominou errado, fugiu, a bola foi na mão do goleiro, que se ele tivesse dominado melhor, ele ia sair de cara pro gol ali. No segundo tempo, o Diniz faz uma mudança tática muito interessante. O que ele faz? Em vez de ele atuar como um centroavante fixo, ele volta o David para a ponta esquerda, que é onde o David consegue performar melhor, e bota o Nuno de falso 9, com o Nuno e o Coutinho revezando. Como a gente passa a ter um quarteto mais dinâmico, ele não tem um centroavante fixo, ele tem os jogadores variando o tempo todo. Isso confundiu a defesa do Santos, que foi nesse momento que o Vasco conseguiu tomar o controle total da partida ali e conseguiu fazer um gol atrás do outro. Você pode ver que foi esse tipo de variação que o Vasco fez os gols ali. Com Coutinho, Nuno variando. O próprio David, que estava na ponta esquerda ali, na hora que ele faz o gol, ele estava mais por dentro no meio, como se fosse um camisa 10. Então, assim, eu acho que essa mudança tática do Fernando Diniz confundiu totalmente o Santos e fez o Vasco fazer o que fez aí, que aí o Vasco fez a festa, foi fazendo 2, 3, 4 e foi indo dessa maneira. Eu acho que o Vasco ficou mais à vontade dessa maneira e isso reforça o que eu já falei aqui desde que o Diniz chegou. O Diniz tinha dificuldade, pelo elenco que tinha, de montar o estilo de jogo que ele queria. Ele percebeu que não ia, e aproveitou essa oportunidade, viu que com o David também não ia formar, ele foi lá e arrumou um jeito que ele mais gosta, que ali é o jogo confortável dele. Na minha opinião, por isso o Vasco fez um placar tão elástico. Agora fica o questionamento aí para outros momentos aí, que isso aí não é um assunto para agora, mas aí é um quebra-cabeça para o Diniz montar aí. Qual estilo de jogo ele vai adotar daqui para frente e quais jogadores ele vai escalar. Mas tirando essa parte aí, eu acho que o Vasco ainda está feliz, tem que comemorar mesmo. Foi uma vitória de Vasco, de verdade. E o Vasco tem que jogar sempre assim, não é fazer 1-0 e se recuar. Saber que tem jogadores ali limitados, mas pode também exercer essa qualidade que exerceu nesse jogo e fazer esses outros jogos. O adversário que a gente vai pegar agora, quarta, é mais frágil que o Santos. Aí depende da postura que a gente vai adotar, mas assim, é um jogo que o Vasco tem totais condições de vencer.